O senhor tem a palavra, se puder colaborar com a Câmara aqui na objetividade. Eu vou tentar, Excelência. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor desembargador Wesley Lacerda, ilustre presidente, relator da espécie sob exame, eminente desembargador Orlando Perry, eminente desembargador Marcos Machado, plecraro, graduado membro representante do Parquê Estadual, serventuários da Justiça, recebam todos as minhas vênias e meu deferimento. De início, Excelências, Vossa Excelência fez um resumo muito bem coeso, perfeito, mas eu vou fazer um resumo fático para a identificação dessa nulidade da violação, Excelências. O apelante ele foi preso em 17 de fevereiro de 2023 em suposto flagrante delito pelo tráfico de drogas. Consta ali do caderno investigativo, Excelências, que a equipe policial ela estava indo de uma ocorrência para a delegacia, levando um preso no Camburão. Quando passaram em frente à residência do apelante, viu ele e mais duas pessoas em suposta atividade estranha. Essa atividade estranha não foi relatada no processo qual seria, e resolveram parar para fazer a abordagem dessas pessoas. Acharam material ilícito nessa abordagem, o que fez com que eles entrassem na residência do apelante, e lá no interior da residência encontrassem ali mais drogas, né, Excelência? O apelante foi encaminhado para a delegacia, teve ratificado a prisão em flagrante delito. Na audiência de custódia, ela foi concedida a liberdade com medidas cautelares diversas da prisão, né? E, em especial, o monitoramento eletrônico com a restrição de horários que perdurou até 3 de maio de 2024. As formalidades de praxe, a sentença condenou o apelante a pena de 5 anos de reclusão em regime inicial fechado, Excelência. Negou a redutora do tráfico privilegiado e negou a detração penal. Em relação à negativa do tráfico privilegiado, a sentença ela entendeu que o apelante integrava, então, a facção criminosa Comando Vermelho e a detração penal seria somente no juízo da execução penal. Pois bem, desembargador Wesley, de início, quando sentei para conversar com o apelante sobre as teses de defesa antes da resposta à acusação, eu sequer cogitei alegar essa tese da violação do domicílio, tanto que na gravação da audiência tem eu falando para o magistrado que eu não cogitaria essa tese, pois o narrado ali no caderno investigativo não havia dúvidas que o apelante havia sido abordado na rua quando ele chegava com sua moto carregando ali o outro flagranteado. Ocorre que depois da audiência de instrução e julgamento, Excelência, algo me chamou muita atenção. A discrepância entre o depoimento dos policiais que fizeram a abordagem, enquanto um falava que a abordagem se deu na rua, na via, o policial militar Marcos, ele afirmou de forma inequívoca, e eu vou abrir aspas, eles foram abordados no interior do portão, não dentro da casa, mas já entrando na casa deles. Veja que os relatos dos policiais já não estão harmônicos, havendo, então, a dúvida razoável. O magistrado de primeiro grau, ao indeferir esses pedidos da nulidade, alegou que os policiais são agentes públicos, possuem fé pública e não teriam razão de mentir ali em juízo. Entretanto, desembargador Orlando, no processo penal não trabalhamos com presunção de honestidade. No processo penal precisamos de legalidade estrita, objetividade, cumprimento de lei. Não podemos aqui depender de boa ou má fé do policial. A fé pública é um argumento de direito administrativo em um tempo de sistema da ditadura militar, onde a autoridade se baseava pelo simples fato de ser a autoridade. Em democracia que nós estamos, toda e qualquer autoridade ela tem que ter elementos externos de corroboração. O STJ, então, depois de décadas, mudou seu entendimento e disse que, é claro, a palavra da polícia vale, mas tem que ter o elemento externo de corroboração. Não é só porque o policial disse que é, porque é. Tem de haver, então, depoimentos harmônicos, corroborados por elementos externos de prova. Veja, não há depoimentos harmônicos, há dúvida razoável em relação onde o apelante foi abordado. Sendo que um dos policiais ele fala na via e o outro diz que foi no terreno, ou seja, já no domicílio do apelante. Há então que ser aplicado aqui o indúbio pro réu, para ser declarada nula toda a prova apreendida em relação a essa abordagem violação domiciliar ilícita. Não sendo o caso, excelência, de absolvição pela ausência de materialidade deletiva, pela violação, é o caso de aplicar a redutora do tráfico privilegiado do artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas.
O apelante em sede judicial confessou que jamais mexeu com coisa errada. Esta que teria sido a primeira e seria a última vez que faria algo assim, e que só fez porque estava com débitos com o agiota, débitos com outras dívidas, e ele estava sendo ameaçado. Ele alegou, justificou que pegou um dinheiro que tinha recebido e comprou drogas para vender e multiplicar. Confessou a prática delitiva. Não ficou demonstrado nos autos que o paciente possui como meio de subsistência o crime. Até porque é comprovado que o apelante trabalha na MRV com profissão lícita, ou ele ostenta bons antecedentes e não é reincidente. O sentenciante apenas negou o direito porque ele entendeu que ele estaria vinculado à facção criminosa do Comando Vermelho. Ocorre, excelências, e aqui eu chamo a atenção, desembargador Marcos, que na prisão do apelante, o apelante mais 2 que foram presos, logo que foram colocados em liberdade, o celular de todos eles foram apreendidos, e o juízo de primeiro grau, ele autorizou a quebra de sigilo para as investigações, para continuidade ali pela autoridade policial. Nenhum dado ligando o apelante à facção criminosa foi encontrado nesses telefones. Ademais, nos autos não há nenhum indício, nenhum documento ou prova material ou testemunhal que confirme que ele é integrante de uma facção criminosa. O magistrado sentenciante, excelências, utilizou de inteligência artificial para transcrever os depoimentos. E por haver ali uma sobreposição de fala entre o Ministério Público e o apelante no seu interrogatório, em algum momento, o Ministério Público ele fez uma pergunta se ele estaria guardando a droga para fracção, e aí com essa sobreposição de palavras, o apelante disse não, mas a inteligência artificial entendeu sim. E por esse erro da inteligência artificial, o magistrado negou o direito à redutora. Entretanto, é a única situação do interrogatório que tem essa situação. Todo o interrogatório, o apelante diz, eu não mexo com facção criminosa. Foi um único erro e não pretendo refazer o erro. Tanto é assim que após a sua soltura, e foi monitorado por 2 anos e alguma coisa, não há indícios de reiteração criminosa, excelências. Continua trabalhando na MRV, não reiterou criminalmente. Assim, é patente que trata-se da figura do tráfico privilegiado e ele merece ser agraciado com a redutora do artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, pois está preenchido, sim, todos os requisitos para tanto. Agora, passando ali para a pena em si, o magistrado singular ele fixou o regime em 5 anos e apenas 5 anos em regime inicial fechado. Só que, veja, excelências, a pena foi fixada no mínimo legal, 5 anos, e fixou o regime mais gravoso, no caso fechado, sem nenhum fundamento para tanto. Conforme sabemos, o regime mais gravoso, ele somente se admite em situações devidamente fundamentadas, o que não é o caso, né? A pena foi fixada no mínimo legal, o apelante não é reincidente, não possui maus antecedentes, não tem o crime como meio de subsistência, tem trabalho, emprego lícito, fixo, não há circunstâncias que autorizem a fixação do regime mais gravoso. No caso, se mantida, então, a pena dos 5 anos, não aplique a redutora, nós temos que, conforme o artigo 33 do Código Penal, o regime é o semiaberto e não o fechado. Então, nesse início da dosimetria, nós temos que colocar ali a pena em 5 anos com regime inicial semiaberto. Só que, por final, merece ser ainda deferida a detração penal com fulcro no artigo 387, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Esse artigo de lei ele é claro, determina que o juiz, na própria sentença, e não o juiz da execução penal, faça a detração, desde que o período tenha condão de alterar o regime inicial da pena. O STJ, ali no habeas corpus 728.552 de relatoria do ministro João Otávio de Noronha, a detração penal prevista no artigo 387, parágrafo 2º do CPP, não se confunde com progressão de regime.
sendo dever do juízo de origem aplicá-la, ainda que apenas para fins de abrandamento do regime inicial. Veja, se não aplicada redutora, a plena aplicada de 5 anos, o que atrairia o regime semiaberto. Ademais, ali o paciente ficou submetido ao monitoramento eletrônico com restrição de horário e repouso noturno entre 17 de março de 2022 até 3 de maio de 2024. 2 anos, 2 meses, 15 dias. E aí, o RESP no STJ, né, 1.977.135, determinou que o período de recolhimento noturno nos dias de folga impõe efetiva restrição ao status de liberdade, devendo, portanto, ser detraído da pena privativa de liberdade. Assim, detraindo os 2 anos, 2 meses e 15 dias da pena de 5 anos, resta uma pena de 2 anos, 9 meses e 15 dias. Tempo de pena que, conforme o artigo 33 do Código Penal, deve ser iniciado no regime aberto, diverso do fechado, que foi fixado na sentença. Assim, excelências, eu pugno pelo deferimento da detração para alteração do regime inicial de pena para o aberto. Nesses termos, eu peço o provimento da apelação para absolver o réu, o apelante, né? E, alternativamente, que seja aplicada a redutora do tráfico privilegiado, redimensionada a pena, alternativamente, que se mantenha essa pena inicial, que seja alterado o regime inicial para o semiaberto, e logo depois a detração para o regime inicial aberto. São os termos, excelência. Eu agradeço demais pela atenção de vossas excelências e eu devolvo a palavra. Muito obrigado.